Eu quero vos cumprimentar com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amados e queridos ouvintes deste vídeo. Aqui quem vos fala é irmão Alexandre. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem que se encontra no livro de Daniel, no seu capítulo de número 3, em seu versículo de número 13 em diante. Diz assim a Bíblia Sagrada: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serviu aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita e do foles, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vós poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amados e queridos ouvintes, nesta passagem de Daniel, a Bíblia vem falando de três jovens, cujo nome era Sadraque, Mesaque e Abednego. Vem falando também acerca do rei Nabucodonosor, rei este que construíra uma imagem de ouro e exigiu, ordenou que todos se prostrassem diante esta escultura. Quando tocasse um determinado som, quando tocasse determinada harpa, todos tinham que se prostrar diante esta escultura de ouro e clamar a esta escultura de ouro. Porém, havia três homens nesta situação que não baixavam a cabeça para este Deus, não baixavam a cabeça para Nabucodonosor. A Bíblia Sagrada vem nos dizendo então que Nabucodonosor, no tocar das trombetas, das harpas, todos haviam se prostrado diante dessa escultura de ouro. Porém, os seus soldados da época perceberam que três homens não haviam prostrado diante essa escultura. Homens este que era assim temente ao Deus Altíssimo, aquele Deus que outrora morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Esses três homens, esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram fiel a Deus, eles eram temente a Deus e eles acreditavam tão somente que, independente da situação a qual eles vivenciaram, eles jamais teriam que adorar outro tipo de Deus. A Bíblia Sagrada vem nos dizendo então que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrou mediante a esse Deus de ouro de Nabucodonosor. Então chega ao seu conhecimento sobre esta situação. Nabucodonosor então chama os três jovens para próximo de si e diz tão somente para ele: por que eles não haviam se rendido, se prostrado ao soar das trombetas? O interessante é que Nabucodonosor não conhecia o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor não conhecia aquele que Sadraque, Mesaque e Abednego temia. A Bíblia Sagrada vem nos dizer então que no momento de ira, tão somente ele deu um ultimato para Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo tão somente que as harpas iam tocar, a trombeta ia tocar, e eles teriam que se prostrar diante aquele Deus de ouro ao qual ele havia construído. Caso contrário, eles iriam ser jogados na fornalha de fogo. E aí sim, Nabucodonosor queria tão somente afrontar o Deus deles, dizendo: se realmente esse Deus que você adora, ele existe, ele vai te livrar da fornalha de fogo.
Pois bem, a Bíblia Sagrada vem nos dizendo então que eles não se prostram. E no momento de ira de Nabucodonosor, tão somente ele manda que os seus soldados aqueçam a fornalha. Não é uma vez, não é duas, não é três, são 7 vezes mais do que o normal. A Bíblia Sagrada vem nos dizendo então que eles foram lançados na fornalha ardente. Amados, essa passagem ela é tremenda. Porque quando Deus quer, Ele faz, querido. E a Bíblia Sagrada então vem nos dizendo que Nabucodonosor não se rendeu à situação a qual Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego não se renderam à proposta de Nabucodonosor. A Bíblia Sagrada nos fala então que eles foram lançados numa fornalha 7 vezes mais. Mas não se renderam às ordens de Nabucodonosor. A Bíblia Sagrada vem nos dizendo então que Nabucodonosor vai lá confirmar, para ver se aqueles que eles haviam jogado dentro da fornalha de fogo já tinham sido queimados, consumidos pelo aquecimento que ali existia. Pois bem, se surpreendeu, porque diz a Bíblia Sagrada que quando chegou lá, ele deu uma olhada, ele viu um 4º homem, voltou correndo desesperado e disse aos soldados: não foram 3 que nós jogamos lá naquela fornalha? A Bíblia Sagrada vai nos dizendo então que tão somente um homem com a aparência de Jesus Cristo, um homem estava ali. Ninguém se sabe ao certo se era Cristo, se era a encarnação, uma pessoa como Cristo, ou se havia um anjo. Pois bem, somente é confirmado que não haviam mais 3 homens naquele lugar, haviam 4 homens naquela fornalha. Diz a Bíblia Sagrada então que Nabucodonosor se chocou. Amados e queridos, sabe que eu começo a entender? Tem momento na minha vida e na tua vida que os problemas eles vão multiplicando cada vez mais, querido, mas nós não podemos se desesperar, nós não podemos nos entristecer, nós não podemos nos abater, porque sabe o que acontece, querido? A Bíblia Sagrada diz que havia um 4º homem. Eu quero te dizer algo da parte de Deus nesta noite, querido. Meu Deus, Ele não atrasa, meu Deus, Ele não falha, Ele tem um momento certo de chegar na minha vida e na tua vida. Muitos dizem que a 4ª pessoa, chegou a 4ª pessoa na fornalha de fogo, mas eu tenho algo de Deus para falar para você, querido. Meu Deus, Ele não chega por último na ocasião, Ele chega primeiro. E eu não sei qual é o tipo de fornalha a qual você foi lançado, eu não sei qual é o problema na tua vida que tem ocorrido, eu não sei, querido, quantas vezes mais aumentou o teu problema, mas eu quero te dizer, amado e querido ouvinte, com toda a convicção, aquele que vive e reina em nosso meio, querido, Ele está dizendo para mim e para ti: fica tranquilo, meu filho, fica tranquila, minha filha, porque eu estou chegando nesta fornalha primeiro. Você não vai morrer queimado, você não vai, querido, morrer torrado nessa fornalha a qual você tem vivenciado, chamado problema, chamado tristeza, chamado angústia, querido. Meu Deus está dizendo: aguenta mais um pouquinho aí, querido, que você não vai morrer no meio desse deserto. Nabucodonosor estava convicto que eles se renderiam à imagem de ouro. Só que eles não baixaram a cabeça. Eles creram tão somente no Deus que eles criam, no Deus que eles adoravam, no Deus que eles temiam. Sabe o que eu quero que você entenda? Independente da situação, independente do problema que você tem vivenciado, querido, seja a fornalha que for, talvez o adversário te lançou numa fornalha, querido, tá achando que você vai morrer queimado. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus nesta noite, querido. Ele vai voltar lá para ver sim como você está, se você já era. Deus está dizendo tão somente: fica tranquilo, porque o seu adversário te lançou nesta fornalha. Meu Deus chegou primeiro, querido. Você vai sapatear mediante essas dificuldades, você vai sapatear mediante essa fornalha, você não vai morrer queimado. Sabe por quê, querido? Porque meu Deus chegou com a solução para o teu problema essa noite. O adversário ele vai lá só olhar para ver que realmente você morreu queimado, que você já era, que você está destruído, mas ele vai se surpreender, porque ele pode ter jogado você lá, mas ele vai ver 2 ali, querido. Sabe o que eu quero te dizer? Você não vai estar sozinho nessa dificuldade, você não vai estar sozinho nessa luta. Meu Deus está dizendo: eu estou contigo, querido, eu estou contigo, minha filha. Aguenta o teu coração, acalma-te, porque nesta noite eu estou entrando com providência, e a fornalha que você foi jogado, ela não vai prevalecer. Nabucodonosor se desesperou, e aquela armadilha que ele havia preparado para Sadraque, Mesaque e Abednego,
não funcionou. O adversário ele pode ter preparado armadilhas para você, querido. Ele pode ter tentado lançar você numa fornalha ardente. Talvez os problemas da tua vida estão aumentando. Não é uma, não é duas, não é 3 vezes. 7, 8, 9, 10 vezes mais. Mas Deus está dizendo tão somente para mim e para ti. Fica tranquilo, meu filho. Fica tranquila, minha filha. Porque o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele está entrando nessa situação essa noite. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego não te deixou sozinho, não te desamparou. E aqueles que talvez estejam perguntando onde está o teu Deus, aqueles que estão perguntando cadê o Deus que você serve neste problema, aqueles que estão perguntando cadê o Deus que você adora nesta situação, cadê o Deus que você serve neste deserto, Deus está dizendo tão somente eles vão de ver o homem sapateando com você nesta fornalha. Eles vão de ver o teu Deus entrando com providência. Aleluia. Nesta situação adversa qual você tem vivenciado. Aqueles que estão falando, cadê o Deus que você tanto busca? Eles vão te ver o milagre acontecendo na tua vida, em meu nome, no nome do Senhor sendo glorificado. A Bíblia Sagrada nos diz, quando Daniel foi lançado naquela cova do leão, aqueles que acharam que o leão ia devorar ele, teve que contemplar o milagre acontecendo, porque diz a Bíblia Sagrada que os leões não devoraram Daniel. Pelo contrário, diz a história que eles dormiram todos juntos. Leões famintos. Diz a história que eles nem sequer reagiram contra Daniel. Só que interessante que quando o rei foi lá confirmar, ele estava intacto. Sabe o que eu quero te dizer? O adversário pode ter tentado te jogar numa cova, achando que você ia ser devorado pelo teu problema, pela tua situação, pela tua dificuldade. Mas Deus está dizendo tão somente não vai devorar. Porque esses teus problemas, essa tua situação, ela tão somente veio para que o nome do Senhor seja glorificado. Diz a Bíblia Sagrada que então o rei manda tirar Daniel daquela cova e joga alguns soldados lá. Eles foram consumidos rapidamente pelo leão. Sabe o que eu quero te dizer, querido? O teu adversário que te lançou esta situação, o teu adversário que lançou você nessa cova do leão, vai ter que presenciar o milagre de Deus acontecendo. E a armadilha que ele armou contra a tua vida, querido, é ele que vai cair primeiro. Sabe o que acontece? Deus está te guardando, Deus está te protegendo, está dizendo, eu sou a solução do teu problema mediante a dificuldade, eu sou a situação do teu problema mediante a esta luta, eu sou a situação, eu sou a solução. Aguenta mais um pouquinho, não se desespere, porque nesta noite, dia 15 de novembro de 2015, meu Deus, Ele entra com a providência na tua vida. Você não vai morrer na cova do leão. Você não vai morrer na fornalha. E aqueles que olham e perguntam onde está o teu Deus, aleluia, há de ver o milagre acontecendo, o nome do Senhor sendo glorificado, amado. Fique com essa palavra para meditação. Entenda que o Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abednego está indo em teu favor. Entenda que o Deus de Daniel está indo em tua direção. Aleluia. Essa fornalha não é para a tua morte.
Esta cova não é para a tua morte. Esta situação a qual você tem vivenciado é para que o nome do Senhor seja glorificado mediante a tua vida. E para aqueles que acharem que é o fim para você, vão contemplar um recomeço, vão contemplar a mudança de história, vão contemplar a virada da página de derrota na tua vida, e vão somente ver e entender que o Deus que você serve, Ele tem a hora certa para agir na minha e na tua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e creia. Esta é a noite de providência de Deus para a tua vida, em nome de Jesus.